Evangelho e compartilhar com você. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e dispersava os outros. 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de imposto. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o outro homem, ladrão, desonesto, adultério, nem como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de imposto, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, porque se elevava, será humilhado, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus já está falando das nossas orações. O que acontece sobre nossas orações? O que é e como é que eu estou rezando? Porque veja bem, o fariseu era a pessoa de igreja. Não matava, não roubava, pagava o dízimo. Só que teve um porém aí. Ele estava rezando, dizendo que eu não sou que nem aquele que faz isso, que faz aquilo. A gente tem que saber como rezar, por quê? Porque às vezes está pensando que está agradando a Deus e não está. Não está. E quando a gente reza se humilhando, por isso que a gente, quando vai rezar, a gente tem que rezar como? Senhor, me perdoe porque sou pecador. Eu não sou melhor do que ninguém. Perdão por meus pecados, por meus erros, por minhas faltas. Senhor, perdoe aquele ou aquela, porque ela também é pecadora, ele também é pecador que nem eu sou. Então, quando você faz isso, você se coloca no mesmo patamar de qualquer outra pessoa. É por isso que Jesus falou. Aquele fariseu, ele se colocou em uma posição melhor do que os outros. A oração dele não chegou até Deus. Já o do cobrador de imposto já foi diferente. Por quê? Porque ele rezou e falando: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, porque eu peco, porque eu erro. Então a oração desse cobrador de impostos chegou até o céu. Ele não quis se elevar, mas foi elevado, porque Deus falou aí: quem quiser se elevar vai ser elevado, mas quem quiser se humilhar vai ser elevado. Quando a gente se humilha, a gente vai para o céu. É por isso que a gente tem que saber, digo assim, saber rezar, saber pedir, saber o que está pedindo. Porque você sabendo o que está pedindo, você sabe o que está pedindo, ok. Mas quando você pede algo que você não sabe o que está pedindo, então vai ter um preço a pagar. E eu falo aqui
esse algo, tanto faz algo bom, que vai ser para o céu, e como também algo que você vai pedir que vai ser terreno. Então a gente está aqui para pedir a Deus tudo. Mas qual é o tudo? As coisas que levam a gente para o alto. As coisas que levam a gente para o céu. Eu não posso estar pedindo a Deus, Senhor, me dá uma fazenda, Senhor, me dá um carro, me dá uma moto, Senhor, me dá uma roça, Senhor, me dá uns animais, me dá uma ovelha. Isso que a gente está pedindo é bom, mas não está levando a Deus, não está levando essas coisas, não está levando a gente para o alto, pelo contrário, está nos afastando de Deus. Então, o que acontece? Todos nós temos que pedir coisas a Deus que agrade a Deus. E outra questão é sempre pedir perdão a Deus. Por quê? Porque às vezes você não cai em um pecado mortal, mas você falou algo, alguém que a pessoa não gostou, até do jeito de você ser, por mais que você seja uma pessoa de Deus, o jeito de você ser, já tem gente que não gosta de você. Então, isso é uma forma que você está pedindo a Deus perdão para aquela pessoa ali que não gosta de você. Senhor, perdão de tudo de ruim que eu falei. Senhor, perdão de tudo ruim que eu fiz. Se eu desagradei alguém. Perdão, Senhor. Todos os dias. Se a gente fizesse esses pedidos, vocês iam ver que vocês iam mudar de patamar, iam mudar de vida, o modo de ser. Por quê? Porque veja bem, a gente, que nem eu falei, a gente, mesmo que a gente não caia em pecado mortal, mas tem os pecados veniais que a gente comete. E são muitos. Só da gente estar vivo, a gente carrega um pecado de Adão e Eva, original. Então a gente peca. Nós peca com os olhos, nós peca com os ouvidos, nós peca o modo de ser, o modo de falar, o modo de agir. Então o tempo todo a gente está pecando. Por isso que se a gente bem soubesse, a gente pedia perdão todos os dias. Ah, mas eu confessei, mas eu confesso. Pecados mortais. Os originais, ou os leves, que não é pecado mortal, você pode pedir perdão a Deus. Você pode estar rezando, isso é uma forma de perdão, quando você reza muito. Então tudo isso vai, por exemplo, se você peca nos pecados veniais, mas você é uma pessoa que reza muito, então essas orações vai cobrir aqueles pecados que você fez. Pode ter alguma consequência algum deles? Pode ter, porque pecado sempre tem. Então, eu não sou Deus para dizer para você, você pecou isso, aquilo, você não vai ter as consequências. Não, isso que vai falar é Deus. Cabe a Deus falar isso, cabe a Jesus falar isso. Que eu nem fui para o céu, nem desci do céu, para dizer assim, você pecou esses pecados veniais, você reza, não precisa pagar. Então, estou falando para você, tem pecados veniais que você paga através da oração. Tem outros pecados também veniais que você pode pagar através de doar um alimento para alguém, fazer uma caridade. Então, tudo isso é uma forma que você Deus vai perdoar você porque você é uma pessoa que está participando do reino do céu de alguma forma, está ajudando alguém, tá sendo compaixão, está tendo compaixão de alguém, tendo misericórdia de alguém. Então tudo isso paga alguns pecados. Não sei qual é os pecados, mas alguns pecados é pago por essa forma. Tanto em oração, que a gente reza diária, como pedir perdão, ou também como a gente fazer uma caridade por alguém. Então, que Deus abençoe sua vida, seu lar e transforme seu coração e que você e eu aprenda a rezar, pedir a Deus orações que cheguem até o céu. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.